Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos! É muito bom tê-los aqui conosco para juntos adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Aos membros congregados e os que nos visitam por meio deste canal, esperamos que em breve possamos também te receber aqui em nossa igreja. Mesmo não estando juntos fisicamente, a nossa programação permanece igual. Nos domingos, às 10 horas da manhã, inicia-se ao vivo a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. No mesmo dia, às 18h30, o nosso culto de adoração. E às quartas-feiras, às 19h30, o culto de oração. Se você tem algum pedido de oração ou você deseja participar da nossa Escola Bíblica Dominical, fique à vontade para nos mandar mensagem no número de WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo. Por fim, esperamos que o seu coração possa estar aberto para receber a palavra de Deus que será ministrada e que possamos cultuar o Senhor com muita alegria neste momento. Meu amado irmão e amigo, que grande privilégio eu tenho de lhe encontrar nessa noite. E este privilégio, ele vem também rodeado de muita alegria e de agradecimento a você por me permitir entrar aí em seu lar, em sua casa e compartilhar com você nessa noite especial de quarta-feira a palavra do Senhor. E eu quero iniciar esse culto lendo para você um texto bíblico para acalmar o nosso coração na presença do Senhor. E eu queria que você lesse, ou melhor, abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 91. Por gentileza, abra esse texto para nós lermos nessa noite. Salmo 91, diz assim a palavra: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, descansará. Diz ao Senhor, meu refúgio e o meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Meus amados irmãos, esse texto é extremamente rico e eu quero começar falando pelo final dele. O texto diz que o Senhor nos livrará de duas situações muito inconvenientes. Primeiro, do laço do passarinheiro. Laço do passarinheiro significa o laço dado não apenas por Satanás, mas por aqueles também que querem o nosso mal. Segundo, ele diz também aqui nessa palavra, que ele nos livrará da peste perniciosa. E a peste que nós enfrentamos é este vírus que está assolando o mundo inteiro. Então nós precisamos, como esse texto está orientando, habitar e descansar no esconderijo do Altíssimo. Então o texto está dizendo, quando nós nos escondemos em Deus, nós vamos fugir da peste perniciosa e do laço do passarinheiro. Então nosso coração precisa estar desta maneira confiante em Deus. Então vamos continuar perseverantes, animados e firmes no Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar com você e por sua família agora, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos por este belíssimo culto de quarta-feira de doutrina, que nós estamos reunidos para aprender da Tua palavra, louvá-lo com alegria e engrandecer o Seu nome. Nós te rendemos graças e te pedimos que a Tua palavra fale ao nosso coração e que o nosso louvor e a nossa adoração possa chegar ao trono da Tua graça nesse momento. Recebe o nosso louvor, o nosso coração. E Pai, em nome do Senhor Jesus, nos livra do laço do passarinheiro, daqueles que nos querem mal, e também nos livre da peste que assola o nosso mundo. Nós agradecemos por essa oportunidade de lhe adorar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Continue confiando no Senhor, meu irmão e minha irmã. Meus amados, deixa eu dar a você alguns breves
avisos que nos é importante. Em primeiro lugar, eu falei domingo, mas hoje está fazendo uma semana e meu coração ainda continua aqui alegre. Quarta passada, nós distribuímos 0,5 tonelada de alimentos, sem máscaras, ali na comunidade do Caçange. Pense na alegria daquele povo em receber aquela cesta básica e as máscaras. E dizer e lembrar você, nossa campanha continua. Então você pode trazer seus alimentos e seja bem generoso, porque Deus ama quem dá com alegria. Traga os seus alimentos e também, se quiser, a sua oferta financeira. Tem um envelope lá na frente, onde está escrito cesta. Você coloca a sua oferta no envelope, deposita no gasofilácio e depois a tesouraria encaminha para nós fazermos a compra, que novamente, a próxima também, será feita pelo Ministério Jovem. Isso posto, não deixe de participar. E lembrando, não posso me esquecer, nós vamos fazer essa campanha todo mês de julho, início de agosto, e a próxima comunidade que nós vamos abençoar é a comunidade aqui do Aterro Sanitário de Lauro de Freitas. Levaremos as máscaras e o nosso alvo é a 0,5 tonelada, contando de alimentos, né, contando com a sua gentileza e a sua voluntariedade e generosidade para abençoarmos essas famílias, ok? Deus nos abençoará se nós abrirmos a nossa mão e o nosso coração para aqueles que precisam. Segundo lugar, continue sendo fiel no dízimo e na oferta. Aqui estão aparecendo a conta da igreja. Você faz a sua contribuição e mantém a obra do Senhor nesse lugar. Terceiro lugar, muito importante isso também. Na próxima sexta-feira, agora sexta-feira, nós vamos ter uma meia vigília de oração. Olha, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, orai sem cessar. Então nós vamos fazer essa reunião de oração no Zoom, você vai poder falar, dar o seu testemunho, pedir oração, e nós vamos orar uns pelos outros. E aí faremos esse encontro das 10 horas da noite, às 22 horas, até às 0 hora. E então vai ser uma grande bênção para os nossos corações, combinado? Então, vou aguardar você e vai ser uma grande bênção esse encontro. Por último, agora de verdade, você precisa se inscrever no canal da igreja, você precisa curtir o vídeo, para que esse vídeo alcance mais pessoas, e você precisa ativar o sininho da notificação. Então, toda vez que chegar um culto, uma celebração, algo no YouTube da igreja, você será avisado pelo seu e-mail. Então, faça isso, porque nós não estamos mais enviando o link para os irmãos, é o seu compromisso de ser fiel nos horários, como nós insistimos. Quarta, 19h30, como agora, domingo, 18h30, e domingo pela manhã, às 10 horas, pelo Zoom ao vivo. Então, está tudo posto, está tudo explicado aqui na descrição do vídeo, para você participar e não perder nada, e continuar sendo abençoado pela obra do Senhor, nesse lugar que você faz parte e mantém. Por fim, nós vamos agora adorar ao Senhor com muita alegria, e eu quero convidar a nossa irmã Andressa, e pense numa voz abençoada dessa irmã, ela nos conduzirá nesse momento, auxiliado pelo meu filho, o Tarsis. Então, adoremos ao Senhor com alegria. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Nesta noite, nós vamos adorar o nosso Deus com 2 louvores. Mas antes eu quero ler um versículo que se encontra em 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. O tema do nosso mês fala sobre a fidelidade, e nós só podemos ser fiéis ao Senhor se a gente prosseguir em santidade. Esse é o meu desejo para mim e para cada um de vocês.
aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Nós vamos continuar louvando nosso Deus com a música Quebrantado. O Senhor nos atraiu com o seu amor e é olhando para a cruz que nós temos a vida. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou,
trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Agora nós vamos ouvir a mensagem com o nosso pastor. Muito obrigado, irmão Tarsis e Andressa, vocês abençoaram a nossa vida e parabéns por fazer a obra do Senhor com responsabilidade, porque a Bíblia diz: ai daquele que fazer a obra do Senhor fraudulentamente. Então, Deus seja louvado. Isso posto, nós vamos continuar a nossa jornada em Colossenses. E aí deixa eu lhe contar uma história. Essa semana uma irmã, a irmã Lourdes, que não falta uma escola bíblica, ela não falta um culto, ela ainda, a gente brinca e fala que ela ainda não é membro oficial no papel, mas olha, irmã Lourdes, a senhora já é membro da igreja, só falta a gente assinar o papel. Isso depois da pandemia a gente assina, já se sinta parte da igreja. Por favor, não toque mais nesse assunto, tá bom? É para a senhora que eu estou falando mesmo. Mas a irmã Lourdes me mandou um WhatsApp essa semana, e reclamando com o pastor, não é membro oficial da igreja, e já está reclamando com o pastor, dizendo: pastor, o culto estava tão bom, eu estava aprendendo coisas novas, e o senhor fez um estudo que não foi longo. Aí eu mandei a resposta para ela: irmã Lourdes, o tempo está bom, tenha calma, nós vamos vencer todo o livro de Colossenses. Mas isso é apenas um dos feedbacks que eu recebo, da alegria dos irmãos em cultuar. O que isso faz para o meu coração? Eu me alegro, claro, me fortalece. Então vamos continuar firmes, nós venceremos essa pandemia, em breve nos reuniremos, vamos nos adaptar a esse novo momento que vamos enfrentar. Agora não vamos nos esquecer disso, esta pandemia não aprisionou a Igreja Batista Betânia em Estela Maris, para a honra e para a glória do Senhor. Então, alegre seu coração e vamos estudar a palavra de Deus. Maravilha. Abre aí, por gentileza, em Colossenses, capítulo de número 3. Eu não sei se eu falei, mas vou repetir. Minha esposa reclama que eu repito muitas coisas, né? Tenha paciência aí. Mas esse é o nosso 11º encontro. E nós ainda estamos em Colossenses, capítulo 3. Eu pensei em ler hoje do 15 ao 17, mas ficaria muito extenso. Então hoje eu vou ler com os irmãos do versículo 5 ao versículo 10.
E eu vou ler a primeira vez, depois vou repetir, nós vamos dissecar o texto e aplicar conforme o nosso tema, que é o poder do Evangelho. Ok? Então vamos fazer a leitura desse texto. Diz assim, Colossenses capítulo 3, de 5 a 10, a 11, melhor dizendo, diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Porque, por estas coisas, melhor dizendo, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, lá no passado, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, da indignação, da maldade, maledicência, coisa que não acontece na nossa igreja, graças a Deus, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro ou escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Meus amados irmãos e amigos, esse estudo de Colossenses tem enriquecido demais o nosso coração. E eu preciso lhe lembrar de algo, e se você acompanha todos os nossos encontros, eu venho falando que Paulo condena, e nessa carta, que é uma carta apologética, ele nos capítulos iniciais, o capítulo 1 e 2, ele combate de uma maneira subjetiva algumas doutrinas, alguns aspectos culturais, aspectos mágicos, religiosos da época. Enfim, ele condena estas coisas estas trazidas por Epáfras a ele, porque quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, lembra disso? Epáfras foi lá, Epáfras, fundador dessa igreja, junto com Filemão, Epáfras foi a Roma, relatou a Paulo, ele escreve essa carta roda a região ali de Colossos, é lida em outras igrejas, e Paulo então tem um objetivo muito claro, condenar e fazer a defesa da fé cristã. Então, no capítulo 1 e 2, Paulo trabalha isso de uma maneira muito assertiva. E no início também do capítulo 3, que nós lemos na semana passada, o versículo de 1 a 4, Paulo ainda lembra, ele combate estas heresias. E é bem interessante que Paulo agora, ele faz um recorte. Ele faz um recorte muito interessante, porque agora ele não fala do exterior, das doutrinas, das heresias, da cultura. Ele volta-se agora a sua atenção para a vida do cristão, desta pessoa que diz que Cristo está sentado à direita de Deus. Essa pessoa, como ele disse em Colossenses aqui, nós lemos, essa pessoa que pensa nas coisas que são do alto, como você. Essa pessoa que diante dessa pandemia tão grande, não tem desesperado o seu coração, tem continuado a confiar em Deus como você. Ele escreve para estas pessoas que temem a Deus, como eu e como você, e ele começa agora a pontuar e a nominar alguns comportamentos que nós devemos ter.
E aí vem algo bem interessante, Paulo divide a sua fala, e no primeiro lugar, ele vai dar orientações para o nosso dia a dia. É o texto que nós lemos, que vamos comentar. Em segundo lugar, Paulo vai ensinar os irmãos como devem se portar no seu lar. Em terceiro lugar, Paulo vai tratar das relações de trabalho. E nós vamos ver sobre isso, sobre trabalho, sobre escravagismo, isso muito mais para frente. Paulo também volta e diz e trabalha o tema de como o cristão se comporta na oração. E em quinto lugar, Paulo diz do nosso papel na proclamação do reino de Deus. Então é bem interessante que ele abandona o combate à heresia externamente, e ele agora completa o seu trabalho e o seu ensino, trabalhando no coração, no comportamento, na prática do cristianismo diário, em todas as relações sociais de todos os cristãos. Então, meus amados, é interessante lembrar que em nossa escola bíblica, domingo nós vamos continuar falando sobre seitas e heresias. Por quê? Eu preciso aprender a defender a minha fé, eu preciso aprender a proclamar as pessoas que creem em algo que não está na palavra de Deus, e eu preciso, além disso, aprender a me comportar diante de toda um círculo social que eu tenho. E então Paulo para de condenar as heresias, e ele agora trabalha no coração dos homens e das mulheres aqui de Colossos, e pelo Espírito de Deus, isso chega ao meu e ao seu coração. Isso então posto, Paulo começa a sua fala no versículo 1, ou melhor, no 5º versículo, ele diz algo que eu preciso lembrar a você, ele trabalha o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então Paulo vai lembrar aos irmãos de Colossos, que eles tinham um comportamento de prostituição, de ira, de lascívia, de maledicência, de desobediência, e que estas coisas, elas fazem parte da velha natureza, das coisas que eles e nós vivíamos antes de nos tornarmos servos de Cristo, e antes que ele chama aqui de filhos da desobediência. Então Paulo lembra aos irmãos, olha, se você está em Cristo, ele volta a defender, ele completa o que ele ensinara há pouco, no versículo 4, você pode ver isso novamente aí, ele vai dizer, olha, a vossa vida está escondida em Cristo, e agora você anda em novidade de vida. Então, em primeiro lugar, precisa ficar extremamente claro aos irmãos, é incompatível a velha natureza ser uma natureza dominante em meu e no seu coração. Não podemos deixar estas coisas. O pecado nós não podemos fugir, nós falamos isso a quarta passada. Um determinado momento nós pecamos. Mas o que Paulo está dizendo aqui no versículo 5 e no versículo 6, é que nós não podemos viver nesta nova natureza. E aí, meus amados, eu preciso chamar a sua atenção. Por favor, não viva na síndrome de Gabriela. A síndrome de Gabriela é aquela que diz assim, quando a gente erra e peca, não tem jeito, eu nasci assim e vou morrer assim. Crente não tem síndrome de Gabriela. Nós podemos cair, mas a palavra de Deus diz que o Senhor levantará todas as vezes por nossas mãos, louvado seja o Senhor. Então, não a síndrome de Gabriela, porque eu e você, nós precisamos estar revestidos desta nova natureza, não na velha, antes de Cristo, e é isso que Paulo defende. Aí no versículo 8 ele nos chama a atenção de algo muito importante, ele diz assim, agora porém despojai-vos, e aí vem uma grande questão que precisa ficar bem pontuado. Despojar
Despojar-se significa nós temos que retirar essa velha natureza. E esta velha natureza, ela só é retirada de nossa vida se nós consagrarmos o nosso coração, e como eu preguei domingo passado à noite, quando nós permitirmos vencermos a ganância, a mentira, através desta nova natureza de Cristo, nós venceremos o pecado. Porque se alguém está em Cristo, é o quê? Uma nova criatura. Então, meus amados, lembra disso, e muito importante. Eu tenho que viver uma natureza dominante em mim, a natureza dominada por Cristo, dando frutos, ou melhor, fruto do Espírito. Como eu falara domingo, está lá em Gálatas capítulo 5. Essa tem que ser a natureza dominante. Porque podemos pecar, mas o pecado, diz a Bíblia, não terá domínio sobre vós. Segundo lugar que eu estou defendendo agora, eu preciso ter a atitude de desejar, de me despir, de me despojar deste velho homem. E aí é muito importante, irmãos, eu preciso tirar a ira, eu preciso tirar a maldade do meu coração, você precisa tirar do seu, a linguagem obscena. Irmãos, em nome de Jesus, cuidado com o que você conversa no WhatsApp, do que você posta no Instagram, nos lugares. Não fique preocupado, eu não fico vigiando ninguém, que eu tenho mais o que fazer. Apenas lhe oriento, cuidado com o que você fala, porque talvez a sua linguagem em uma postagem seja obscena. Quer dar um exemplo? Para que mostrar seu corpo? Para que expor a sua sensualidade? E por favor, não estou dizendo apenas da mulher, eu estou dizendo do homem. E eu já reclamei em minha casa sobre isso. Temos que parar. A sensualidade não é só feminina, não, ela é masculina. É isso que linguagem obscena. Aí quer ter a nova natureza, permitindo que a velha natureza, a natureza adâmica, domine então o nosso coração com estas coisas. E aí é importante que você grave isso aí em seu coração. E em terceiro lugar, Paulo, eu reparei, Paulo fez um recorte bem interessante. Ele começa, como eu disse, era no início, ele começa a dizer essa nova natureza, essa nova vida, com as relações sociais. E aí é interessante, quando ele vai falando dessas linguagens obscenas, dessas outras coisas, nesse nosso comportamento social, ele traz a memória de um comportamento que eu tenho que ter com o meu próximo. E aí, meus irmãos, ele diz assim, olhe, não mintais uns aos outros. E eu fiquei a pensar, Paulo disse isso aqui, Paulo está defendendo isso, mas ele faz questão de lembrar do nosso cuidado com a mentira. E também, como eu falar à noite, quando eu preguei sobre Geazim, é a mesma coisa. Porque, meus amados, o pai da mentira é o diabo. Então, quando a mentira está no meio da igreja, a falsidade está no meio da nossa igreja, se estiver, isso está sendo um mal pecaminoso terrível em nosso meio. Pessoas que têm um comportamento diante da outra de um jeito, quando a pessoa sai, tem de outra. Se eu descobrir isso, eu vou brigar com você. Eu vou brigar com você. Mas eu espero não ter que fazer isso, porque o nosso comportamento deve ser um comportamento de respeito, e aonde reina a mentira, não há respeito. Aí, faz assim, você tem alguma coisa contra o irmão? Faça como a irmã Lourdes. Foi lá e brigou no WhatsApp comigo. Não, brigou em amor. Irmã Lourdes, me perdoe. Brigou em amor, mas reclamou porque eu estou fazendo o culto curto. Mas ela falou, ela colocou para fora, eu achei maravilhoso. Vou pedir ao irmão Daniel, que está aqui comigo nesse culto, interceda por mim, porque eu falei dela 2 vezes, para não ficar chateada, por favor. Voltando para nós precisamos ser sinceros e verdadeiros. E aí a Bíblia diz assim, se você tem alguma coisa contra o irmão,
ou você achar que ele tem contra você, vá até ele. E a Bíblia diz que quando você faz isso, ganhaste o seu irmão e cobriste uma multidão de pecado. Isso é o tema do mês, fidelidade. Cumpra-se então. E ele prossegue, eu quero concluir no versículo 10 e 11, tem o quarto e o quinto ponto. No quarto ponto, no versículo 10, Paulo continua a defender, ele diz: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Ou em quarto lugar, eu não tenho que imitar o meu próximo, eu tenho que imitar Deus, eu tenho que imitar Jesus. Esse revestimento do novo homem tem como imagem Cristo, porque se você se basear em um homem, você vai falir os seus sentimentos, porque os homens são falhos, nós precisamos olhar para Jesus, o modelo é Jesus. Agora temos que crescer na graça e no conhecimento para dizer como Paulo, quando olhava para os irmãos, dizia assim: imitem a mim, que vocês imitando a mim, vocês estão imitando a Jesus. Que grande responsabilidade a minha e a sua. Nós devemos ser imitadores de Jesus. Aí, esse revestimento do novo homem, nós podemos em muito aprender com o comportamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Em quinto e último lugar nessa noite, eu acho bem interessante alguns irmãos, não dessa igreja, mas de outras igrejas, aqui graças a Deus não tem isso, que fica colocando na internet: vidas negras importam. E meus amados irmãos, você que é cristão, você não precisa levantar essa bandeira, porque essa bandeira já faz parte do cristianismo. E aqui não tem nada a ver com ideologia política, não. Você está fazendo uma coisa, seguindo aí o ritmo do mundo, e a Bíblia já disse isso há tantos anos atrás, e o versículo 11 diz isso. Preste atenção, olha, não é só vidas negras que importam não, vidas brancas importam, vidas pardas, amarelas, todos os tipos de vida, nós como cristãos temos que respeitar e lutar para que sejam respeitados os direitos. Vejam vocês que nós, como batistas, temos um grande exemplo, o pastor Martin Luther King Jr., o qual foi morto por defender os direitos humanos. Mas por que era essa onda desse momento nosso? De maneira nenhuma, porque ele viu na Bíblia. Você, cristão, vê na Bíblia, a sua bandeira está na Bíblia, não é ideologia do mundo. Como está isso, pastor, no 11? Veja, Paulo vai dizendo, ele interfere a sua fala, ele não se preocupa mais com a doutrina, com as coisas que estão externas, ele começa a olhar para o indivíduo, ele vai trabalhar as relações sociais todas, ele vai falar sobre o relacionamento individual, na família, as relações de trabalho, e por final ele vai falar da prática da oração, e por fim ele vai dizer que nós somos agentes proclamadores da verdade. Então ele faz toda esta orientação, e ele faz questão de mostrar para mim e para você, pelo Espírito Santo, que nós cristãos não podemos ter preconceito. Claro, não podemos. No versículo 11, por isso que eu não entro em modismo, você nunca me verá em modismo. É igual naquela época de Brumadinho, todo mundo botava a lama no perfil, crime em Paris, bota a bandeira de Paris. Gente, cristão já defende isso de natureza. Essa tem que ser uma prática nossa diária. Não precisa seguir o ritmo do mundo. Nós já somos defensores das liberdades. Nós, sim, cristãos, sim, somos defensores. Quer ver um exemplo? Nós não pagamos mal com mal. Isso é um respeito à dignidade e à vida humana. Alguém nos faz mal, nós não devolvemos. Isso é um grande sinal de respeito às individualidades de cada ser humano. Logo o versículo 11 diz assim, olhe, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão
nem incircuncisão, bárbaro, escravo ou livre, porém Cristo é tudo em todos. Meus amados, viu aí o texto bíblico? Paulo está dizendo, pelo Espírito de Deus, que nós não podemos ter distinção das pessoas. E é interessante porque você ouviu a palavra bárbaro aqui. Isso para um grego ouvir, que ele é igual a um bárbaro, diante de Deus. Sabe o que era um bárbaro nessa época? Eu vou lhe dizer a você. Tem 2 tipos de bárbaro aqui, dentro desse contexto de Paulo. 2 tipos. Primeiro, bárbaro era todo aquele que não falava grego, nem adotara a cultura helênica. Era chamado de bárbaro. Ou seja, para o grego, conquistado ou que aceitou a cultura helênica, aquele que não falava grego, ou no mínimo não aceitou a cultura helênica, era bárbaro, alguém diferente, alguém inculto, alguém inapropriado, alguém que não podemos, pela cultura, nem abrir um diálogo. E em segundo lugar, Paulo fala, os bárbaros são aqueles considerados como nômade. E há uma questão muito interessante, que Paulo cita aqui precisamente os bárbaros nômades, que andavam na região meridional da Rússia, que não tinha um povo, não tinha um local fixo, não tinha raiz, não tinha identidade, eram bárbaros nômades. Paulo está dizendo para os gregos daquela época, olha, vocês estão se achando alguma coisa mais importante? Eu tenho uma coisa para te dizer, Cristo é um em todos. Ele está dizendo, para Cristo não há diferença nenhuma entre você, no seu orgulho e na sua vaidade, por aquele outro que não tem o conhecimento e a cultura que você tem, ou melhor, que você acha que tem, e que a sua cultura é superior àquela cultura. Isso aqui é uma prova de que Deus não faz acepção de pessoas. Amém, queridos? E por que fazemos acepção? E por que escolhemos a quem nós amamos? Porque a nossa natureza carnal tende a isso. Por isso que Paulo está defendendo. Para nós nos curarmos disso e vivermos o cristianismo verdadeiro, temos que nos revestir do novo homem, segundo a Cristo e obra do Espírito Santo. É isso que Deus deseja para o meu e para o seu coração, porque Cristo é um e em todos. Amém, querido? Fica aí a orientação para o seu coração. E aí, por favor, não adote nenhuma bandeira, porque essa bandeira é nossa há mais de 2000 anos. Nós respeitamos a liberdade de opinião, a liberdade de escolha, e para o cristão verdadeiro não pode haver distinção de raça nem de cor. Que Deus te abençoe grandemente, e vidas negras importam, pardas, amarelas, brancas, todo tipo. Para Deus somos todos iguais. Eu desejo a você uma ótima semana, e nos encontraremos domingo para louvar e adorar o Senhor na Escola Bíblica, 10 horas da manhã, e no culto de adoração às 18h30. Ótima semana. Eu vou orar mais uma vez. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos por essa palavra ministrada ao nosso coração. Nos ajude, Pai, a entendermos que o nosso cristianismo é uma prática diária de arrependimento, de fé e de respeito a todas as individualidades. Nós amamos as pessoas porque também compreendemos que na Tua palavra diz que aqui o Senhor não faz acepção de pessoas. Recebe, Senhor, o nosso culto, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, e nos ajude a abandonarmos a antiga natureza e vivermos esta nova natureza em Cristo, para a honra e para a glória do Teu nome. Nós oramos pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Bom descanso.